Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Aveiro Cult. Eu estou aqui hoje com a banda Sigra, estou com o Afonso e com o Pedro, que são 2 dos 4 integrantes da banda que surgiu em 2019, são de Aveiro e foram incentivados pela Palco Central, que é uma escola de música aqui de Aveiro, a se juntar e criarem a banda Sigra. Eu vou começar um pouquinho aqui com o Afonso das Neves, que está aqui ao meu lado, baterista e estudante de aviação. Olha! E o Pedro Ruiva, guitarrista e vocalista e médico de medicina geral e familiar. Isso mesmo. Olha, já gostei aqui. Acho que a gente vai ter muito o que conversar também sobre as vossas... Meio de cultura, meio de saúde. Sobre as vossas profissões. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas. Antes, eu vou já interromper, desculpa. Claro, Por favor. deixar claro. Eu queria agradecer muito à Mariana, porque a Mariana tem feito um trabalho espantoso de divulgar a cultura em Aveiro. Desde o grupo do WhatsApp, onde eu recebo notificações dezenas de vezes por dia, até este podcast, está a fazer um portfólio das bandas de Aveiro, que é uma coisa... Eu como artista, sinto-me algo frustrado de Aveiro não ter um palco maior para bandas locais e para coisas mais pequeninas. E a Mariana tem feito um trabalho excelente a divulgar isso tudo e, portanto, assim que soube que havia um podcast e havia a oportunidade de participar, eu tipo, sim, quero porque a Mariana está a fazer coisas boas e eu fazer parte dessa onda é espetacular. Portanto, desculpa interromper, mas achei que era importante Pedro. dizer. Obrigada. E eu preciso também dizer que esse é o segundo episódio, mas que na verdade é o primeiro. Porque o primeiro que nós fizemos foi com a programação da FENAC e esse é o segundo episódio, mas na verdade é o primeiro episódio com bandas, a participar com uma banda, de fato, com artistas. Então, vocês são as minhas primeiras vítimas. Que bom, gosto de ser. Obrigada por isso. Nada. Obrigada por, já de pronto, não é estarem aqui, toparem vir, fazer esse experimento. Porque pronto, acho que é uma experiência nova para vocês, mas também é uma experiência nova para mim, né? A gente está aqui começando. É das coisas que eu gosto mais. Essa ideia. Espero que vocês gostem de estar aqui, que seja divertido, porque eu acho que isso é o principal, né? De tudo que a gente vem fazendo. Bom, vou fazer algumas perguntas, mas como o Pedro já fez, estejam à vontade para responder ou não responder, ou falar o que quer que vocês queiram falar. Não temos segredos. A primeira pergunta é: como surgiu a ideia de formar a banda Sigra? Eu falei um pouquinho, mas expliquem pra gente o que foi, Afonso, de fato. Tu. Eu digo já, eu normalmente monopolizo as conversas, que o resto da banda é bastante mais introvertida do que eu. É verdade. Mas agora começas tu, agora quero ver como é que eu vou começar. Então, os Sigra começaram a partir da Escola de Música Palco Central, que tem o hábito de juntar os vários alunos de instrumentos diferentes em bandas amadoras, e já tive algumas bandas antes dos Sigra que foram-se formando, foram-se desfazendo, pessoas que saíram, pessoas que entraram, mas agora os Sigra já é um projeto que já um bocado que transcendeu a escola, que já temos muita coisa além da escola, mas sem o apoio da escola não teríamos chegado até onde chegamos agora. Sim, é uma história. A história que eu gostava de contar era que, sei lá, eu estava à 1 da manhã numa estação de comboios a tocar guitarra e o Afonso começou a fazer batuques na linha e foram-se ali, e depois apareceu o Diogo e o Gabriel, que é baixista, não tinha instrumento, né? Então disse: olha, também posso juntar, mas não. E quando você dormiu, sonhou com o nome Sigra. Foi. Mas não, na verdade é exatamente isto. Nós fomos juntados por obra-graça do Rafa, que é o dono da escola Palco Central, e acabámos nós no fundo somos um atestado à persistência. Porque isto que o Afonso está a dizer das bandas pequeninas, de saírem uma pessoa, depois vão trabalhar para fora, ainda por cima alunos vão para a universidade e depois voltam, depois saem, faz com que algumas bandas se desintegrem e nós, por acaso, nunca... Sim, nós passamos por isso e estamos a passar agora também. Depois estamos a passar por, no caso do Gabriel. O Gabriel está agora em Lisboa, a estudar no técnico. Mas ensaia quando pode, então na verdade continuamos a fazer coisas porque nunca nos separamos definitivamente, e isto, a verdade é que a chave é a persistência, continuar a ensaiar e as coisas vão aparecendo. Sim, eu acho que também, com experiência também na música, eu acho que quando a gente já tem um trabalho mais evoluído, mais constante, as coisas ficam até mais fáceis, mesmo que esteja uma pessoa fora. Como já está tudo organizado, olha, vai ter concerto, pronto, junta-se todo mundo, faz um ensaio e corre tudo bem. Não é diferente quando a gente está começando e a gente tem mesmo ali que tem ensaios e as coisas ficam um pouco mais complexas. Exatamente. Mas quando as coisas já estão mais alinhadas, é um pouco mais fácil. Até quando a gente também já tem um pouco de maturidade
não é? Nesse sentido. Falaste no nome. O nome da banda veio por engano. Eu queria uma coisa alusiva a Aveiro, mas não queria uma coisa tipo Moliceiro ou Ovos Moles, seria estranhíssimo para o nome de banda, e descobri que há um cabo nos moliceiros, na maior parte das embarcações, que é usado para transportar o barco à mão pela ria, que é a sirga. É andar à sirga, é andar com o barco a puxá-lo ao cabo, e eu enganei-me e escrevi sigra, e depois achei, isto é giro, é um erro, não é uma palavra que existe, então ficou. E pronto, foi daí. Bom, nós falamos já do papel da escola, né, da Palco Central, na formação da banda. Vocês continuam ainda na Palco Central? Vocês ainda fazem parte da família Palco Central? Pronto, da família acho que vocês vão fazer sempre. Mas vocês ainda estão ativos na escola? Vocês ainda fazem aula? Como é que é um pouco a rotina de vocês enquanto músicos? Fala da tua experiência. E já agora diz quando é que arranjaste uma bateria tua. Pois, é verdade. Eu já tive aulas de bateria no Palco Central, mas há uns anos para cá passei a só ir ao Palco Central por causa da banda. É lá que nós fazemos os ensaios semanais, quando pode, né? E o que ele estava a dizer agora da minha primeira bateria a sério foi que comprei-a no ano passado, antes do Festival do Bacalhau, para ter uma bateria que possa levar sem estar a pedir emprestado ao Palco Central. E agora finalmente tenho uma bateria que posso chamar minha. É um atestado à nossa dependência da escola. Pois, eu acredito. Ou seja, além de vocês se formarem por conta da escola, a escola ainda deu também esse apoio a vocês com instrumentos? E continua a dar. Nós teríamos... eu queria também manifestar o meu enorme agradecimento à Palco Central. Eu sei que há mais escolas de música em Aveiro, todas elas com excelentes qualidades, mas a Palco Central, que é a que eu conheço melhor, de facto noto que tem uma enorme preocupação pelos alunos de forma geral e por nós tem sido, sei lá, 90 a 95% das nossas oportunidades saem da escola. Desde o espaço de ensaios, conseguimos pedir material emprestado, eles emprestam sempre que podem, a não ser que tenham alguma coisa. Agora estamos um bocadinho mais independentes, nós ganhamos o Festival de Bandas de Garagem de Ilhavo o ano passado. Olha, é verdade, é verdade. Vocês vão tocar no Festival do Bacalhau esse ano? O ano passado, foi tudo o ano passado. Ganhámos 1.000 euros ou investimos em PA e mesa de mistura, que ainda não usamos, porque não há concertos. Mas até lá estávamos muito dependentes da escola e ainda hoje, oportunidades de concertos, quer dizer, o espaço de ensaio, eles cedem-nos à troca de... Eu, neste momento, já não tenho aulas na escola, mas sou professor na escola, quando posso, porque a minha vida também está um bocado caótica. O Afonso já não tem aulas de bateria, mas a escola ter uma banda que mostra trabalho lá fora também interessa à escola, interessa não só de um ponto de vista meramente financeiro, mas de partilha da cultura e para mostrarem o trabalho deles como escola. Portanto, há uma simbiose que é muito benéfica para nós. Espero que para eles... Fora eu de vez em quando esquecer-me de desligar a coluna no final dos ensaios, acabamos também por arranjar a escola, eu faço algumas coisas ao Rafa lá na escola, o Afonso toca gentilmente na bateria deles e não, até à data, não estragaste nada, só uma baqueta minha. Olha, isso é raro. É raro, é? Por acaso, para baterista isso é raro? Nunca aconteceu. Nenhum de nós bebe, não aparecemos alcoolizados nos ensaios, portanto é bom para a escola também e para a nossa saúde. O ensaio é às 10 da manhã também. Ensaio às 10h30 da manhã, é muito cedinho, não dá. Pois, e o que eu estou mais curiosa, de fato, é um pouco isso, porque eu tenho certeza que também o fato do ensaio ser às 10 horas da manhã tem muito a ver com as vossas vidas pessoais. Como é que é conciliar um médico e tu ainda não estás formada, não é? Não, mas estou quase. Pois, um da área da saúde e um da área da aviação. Como é que vocês conseguem conciliar? E vocês podem falar, que eu acho que vocês também conseguem falar sobre o restante da banda. Como é que vocês conseguem conciliar? Quais são as dificuldades? Se existem dificuldades? Como é que isso funciona? Conciliar conseguimos mal, na maior parte das vezes. Porque, vamos lá, eu falando da minha experiência, qualquer médico em Portugal tem uma carreira muito exigente. São 40 horas de trabalho e eu nunca tenho... As 40 horas são teóricas, né? Portanto, há sempre mais coisas para lá do trabalho normal, há muitas solicitações. Eu só trabalho no público, portanto nem sequer tenho outros trabalhos, precisamente em grande parte para dedicar o tempo que tenho aos meus hobbies e tudo, e à saúde mental, que é importante. E o conciliar é um bocado tentar ao máximo
de retirar peso de responsabilidade disto ser uma obrigação e pensar, ok, eu vou fazer o melhor que consigo com o tempo que tenho. E se isso for ir escrevendo uma música a cada 2 meses ou ir conseguindo inscrever-nos num concurso, é o que é o que conseguimos fazer. Nenhum de nós tem a pressão, isto não é uma coisa que nos pague contas, não temos nenhum contrato, portanto fazemos quando podemos, enquanto cá estivermos vamos fazendo, e é um bocado retirar, ter a mente mais aberta e não focar só nas dificuldades e tentar conciliar. Não tenho nenhuma estratégia para isto. É só o tempo livre que tenho. Quando tenho, tento o máximo possível não estar a procrastinar e assim, tento ir escrever músicas ou ensaiar, ou não sei o quê. Os ensaios ajudam, sério, se termos uma rotina todas as semanas, ajuda a ter aquele objetivo. Mas as dificuldades é que, hoje em dia, uma banda pequena não se limita só a produzir música e a ter ensaios. As redes sociais são super importantes, para a minha grande infelicidade. Portanto, era preciso todo um outro trabalho de background, de gestão de redes sociais, de management, de arranjar concertos, que é um trabalho também quase a tempo inteiro que eu não tenho tempo de fazer. A minha maior dificuldade é, de facto, expor a banda a estas coisas, porque preciso de tempo para estar à procura de concertos, de open calls, de concursos, de fazer posts no Instagram, até gravar as músicas. Gravarmos tudo sozinhos em casa é uma coisa que exige muito tempo e isso é difícil. Mas a verdade é que se o foco for a música... E o foco for, ok, queremos tocar ao vivo e temos músicas para tocar, o resto é o que for possível. E tu, Afonso, como é ser piloto de avião? Eu, na minha posição atual como aluno de aviação, tenho voos assim esporadicamente, portanto tenho o sábado quase sempre assegurado, que nós dissemos é ao sábado de manhã, e agora o meu problema surge fora dos voos, que é tenho muita coisa que tenho que estudar e rever sempre, todas as semanas, todos os dias, e às vezes, agora nesta fase mais apertada que estou mesmo no fim, tenho que investir mais tempo nisso e isso talvez me deixe menos tempo para dedicar à banda. E depois, eventualmente, quando me formar, acho que o conceito de dia útil vai um bocadinho pela janela. Aí vai ser muito mais complicado, penso eu. Mas a gente vai tentar desenrascar. Também nos apoiamos uns aos outros. Pois é isso. Não nos chateamos uns aos outros se não puderem vir aos ensaios. Agora, com tecnologia e computadores, a gente consegue ensaiar tudo em casa e se só tiver 1 hora por semana, conseguimos que aquilo seja bastante eficaz para ensaios. Portanto, concertos estamos sempre preparados para tocar mais ou menos a qualquer altura. O Gabriel está a estudar em Lisboa, está a fazer um mestrado. Ele tirou Relações Públicas e agora está a fazer um mestrado em Gestão, o que é. O Diogo trabalha em Engenharia, em Eletrónica e Telecomunicações, tem um trabalho também a tempo inteiro, investigação e assim, e a gente vai arranjando espaço uns para os outros, sem criar pressão. O Afonso, particularmente, eu quero que ele tenha o maior sucesso possível na área da aviação, porque eu quero ser a primeira banda amadora com um avião privado antes de ter qualquer outro meio de transporte. É o Iron Maiden que tem, não é? É o Iron Maiden que tem o avião, não é? Tal e qual é a nossa objetivo. É seres uma banda com 0 sucesso, mas com um jato. Pois. Eles não só têm um avião, como eles pilotam, exatamente. Não é o nosso grande objetivo. Olha, e fiquei curiosa agora também com uma coisa. Vocês têm idades muito diferentes, ou não? Consideravelmente. Um bocadinho. Eu sou o mais velho. Assim, o Afonso, o Diogo e o Gabriel têm alguns entre 22 e 25 anos, mais ou menos, se não me engano. Eu nunca sei a idade deles exatamente. E eu tenho 30. Calhou, lá está. Como isto foi fabricado pela Escola de Música, é quem tiver disponível. Portanto, não... Pois, mas também a diferença não é assim tão grande. Sim, era maior no início da banda, parecia maior, né? Pois, havia mais diferença entre maturidades. Sim, as faixas etárias, não é? Agora, pronto, dos 25 para os 30, por 20 acaso, qualquer coisa para os 30. nisso, porque eu noto de facto desde há 5 anos para cá que eles os três cresceram muito, ou seja, passaram de crianças no início da banda, era toda a gente, eles já são introvertidos, ainda eram mais. Tens orgulho? Mas é que tenho mesmo muito orgulho em vocês. E, por exemplo, e depois é muito giro porque eles são os três muito mais inteligentes do que eu. Eu achava que a idade trazia inteligência e experiência e eu fico sempre surpreendido todos os ensaios. O Afonso chega sempre aos ensaios com uma coisa qualquer, um vídeo de YouTube que ele viu qualquer sobre máquinas de lavar ou sobre astronomia. O Diogo e o Gabriel, então, é um excelente músico, é um bocado preguiçoso. O Gabriel deve ouvir isto, ficas a saber que és preguiçoso a tocar baixo, ele sabe. Mas têm todos uma visão do mundo que é muito mais moderna do que a minha, também que eu sou um bocado distraído. E por acaso foi giro crescer e ver-nos a crescer para isto aqui.
O Afonso está a falar muito mais do que eu ouvi falar Na vida inteira. na última entrevista que fizemos com o Paulo, aquele Paulo Perdiz Sim. Da Camões. da Camões, da Boa. Camões TV, o Afonso estava bastante mais acanhado. Muito Um bocadinho mais. E agora já está aqui. E no início da banda, eu lembro-me, só soube que o Gabriel era brasileiro, aí 6 meses depois começámos a Eu não banda. falava. Ele não falava. Nada. Foi muito giro. Bom, vamos ouvir um pouquinho então a guitarra do Pedro? Podemos ouvir, sim. Eu não trouxe nada preparado, porque entre virmos a este podcast e o podcast não tivemos nenhum ensaio. Pois. E vamos lá, a nossa música é muito pouco dada, que é rock, é assim a Sim. música mais pesada. Eu sei que agora o que está na moda é ou bandas de covers ou bandas de mais easy listening. Mas nós gostamos de rock e coisas pesadas e bateria, não sei o quê. Aqui seria complicado fazer isso. Portanto, eu vou só mostrar os riffs que eu me lembrar da banda, para mostrar um bocadinho o nosso álbum, as músicas novas que estamos a construir. E dê-me só um bocadinho. Já vamos falar sobre isso também. Portanto, vamos mostrar o riff da nossa primeira música que abre o álbum Aproxeguem-se, que foi o último que lançámos, que é O Que Está Para Vir. E eu escrevi este riff porque estava a ouvir Snarky Puppy e Wolfpack, que é são bandas excelentes, de meio funk, e saiu esta coisa. Foi um bom exemplo. Isto é um bom exemplo para dizer duas coisas. Uma, esta música é um bom resumo do nosso som, mais ou menos, e é eu lutando contra mim, eu tento fazer músicas que sejam audíveis e catchy. Mas eu, como venho de uma base de prog metal e coisas mais complexas, inevitavelmente arranjo formas de complicar. Então isto é um riff que é todo em 7/4. Confirmo. Pois, o Afonso Confirmo. normalmente é quem sofre mais com estas coisas. Ele inventa muito. Portanto, isto é um riff em 7/4, são só oitavas, mas tem assim um funkzinho. É um riff, normalmente as pessoas quando começam a ouvir começam a abanar a cabeça imediatamente. Depois temos o nosso primeiro álbum, parece um bocado de uma coisa que é, nós não tínhamos bem uma direção específica, então nós temos riffs destes e depois temos coisas tipo... Um momento. Enganei-me no riff, isto é uma coisa. Notam alguma diferença entre este. Isto é um refrão de uma música nossa que se chama Acordei Demais. Não sei, nunca vou conseguir explicar as letras da música. É uma coisa mais. Não sei, tem alguma mais emoção, não é uma coisa tão divertida. Então o nosso primeiro álbum tem assim estes contrastes grandes. E depois temos uma das músicas que eu gosto mais de tocar ao vivo. Que vai soar horrível só com a guitarra, porque lá está, todos estes riffs que eu estou a mostrar, isto nunca funciona ao vivo porque Pois, tem sozinho todo precisa todo conjunto. contexto. E eu Sim. escrevo as músicas, se não tiver o baixo lá a tocar, o riff fica assim um bocado esquisito. Mas temos uma música chamada Bizarria, que é como acaba o álbum, que é uma música que nós ainda não conseguimos tocar bem. Acho que ainda não houve uma vez em que tínhamos conseguido tocar aquilo do princípio ao fim a 100%. E o riff principal é só isso. Pouquíssimo interessante tocado isto assim sozinho. Eu por acaso não acho, eu gosto. E é engraçado, esta última música nós fizemos é bastante mais previsível do que as nossas. Eu sempre tive uma luta entre. Eu gosto de fazer músicas que as pessoas ouçam, mas a música que eu ouço, que é assim mais progressiva, envolve coisas que normalmente não são tão viciantes para o ouvinte. A música progressiva envolve secções de música que são diferentes, que não se repetem, e as pessoas gostam de repetição, normalmente nas músicas mais populares. E esta aqui em particular é super previsível, divertimos-nos imenso. Então as músicas em que estamos a trabalhar agora seguem mais esse formato.
Primeiro porque me diverte, são relativamente mais fáceis de escrever, nem tanto, tenho a dificuldade, precisamos de criar coisas que sejam aliciantes. Então agora esta última música com que acaba o álbum é quase um ponto de partida para o seguinte. Próximo, sim. Como é que funciona esse processo de composição de vocês? O Pedro compõe tudo ou só as letras, faz em conjunto? Como é que funciona isso? Como é, Afonso? É o Pedro, basicamente. Tudo, ele já chega com a música pronta. Ele tem uma ideia para uma música e ele faz uma versão bastante completa já da música, mas que nós, ao ensaiar, vamos inserindo um bocadinho do nosso estilo na música. Opa, o que eu gostava que acontecesse, há várias formas de ter uma banda. Há bandas em que toda a gente se junta e no mesmo espaço criam um álbum inteiro, do princípio ao fim. Há outras que vão trabalhar as coisas para casa e depois juntam e cortam e colam. Eu gostava que o Afonso, o Diogo e o Gabriel tivessem mais input nas músicas, porque acho que monopolizar uma ideia artística destrói um bocadinho os horizontes onde é possível chegar. Mas a verdade é que eu tenho um ritmo de criar músicas talvez um bocadinho mais rápido, nunca funcionou a dinâmica de eu trazer uma ideia e nós trabalharmos nos ensaios. Então o que eu prefiro fazer é escrever a música toda e depois nos ensaios vemos o que é que funciona ou não. O Gabriel e o Diogo, na maior parte das vezes, tocam quase exatamente o que eu toco, com o que eu escrevi. O Afonso, como eu não sou baterista, eventualmente muda as coisas da bateria. O feel da música acaba por ser como mais ou menos escrevo. Sim. Mas basicamente é isto. Houve uma música que é Cá Dentro Lá Fora. Ai, peço desculpa, obrigado. Há uma música que é Cá Dentro Lá Fora, que foi o Gabriel que escreveu grande parte, porque eu andei sempre a picar, o Gabriel também é bastante musical na sua forma de pensar, e eu ando sempre a chateá-lo. Essa até agora foi a única que ele conseguiu produzir, e aí sim ele mandava-me o fecheiro, eu respondia e depois andávamos assim. É uma música muito gira, um bocadinho desestruturada, mas já achamos imensa piada a tocar. Mas funciona muito bem, nós divertimos imenso a tocar aquilo. Portanto o método é basicamente este. Então vocês hoje estão com dois discos lançados. Sim. Temos um EP que era músicas do outro álbum e lançámos o Aprocheguem-se o ano passado, totalmente gravada em minha casa, no quarto. Agora é possível, com relativamente pouco material, fazer uma coisa com uma produção profissional. Só não é profissional porque eu não tenho formação específica na área, se calhar conseguia fazer uma coisa um bocadinho melhor. E agora lançámos um single, que é o Aula, que também está tudo no Spotify. E quais são os planos para o futuro da Sigra, já que chegando para o finalzinho da nossa conversa? Quais são os planos? Eu acho que os planos é ter isto em forma contínua, é continuar sempre a produzir. Eu acho que nunca vai haver uma pausa no processo de produção do Sigra, não é? Temos sempre coisas a fazer, ou músicas a melhorar, ou a desenvolver. Novas. O que o Afonso está a dizer é que basicamente nós nunca tivemos bem um plano. Ou seja, foi um bocadinho o que eu disse no início, que é bom para fechar agora a conversa, que é nós somos, na pior das hipóteses, somos um atestado à persistência de ir fazendo coisas. O nosso objetivo, o que eu gostava mesmo de fazer, era tocar num festival. No festival não precisa de ser tipo um Nós Alive, mas qualquer festival que tenha um palco e pessoas e outras bandas, adora esse ambiente. Agora é uma coisa que, por questões financeiras, tem sido cada vez menos. Agora os artistas vão todos para o pavilhão da Mel e tocam sozinhos, mas eu adoro festivais, acho que o ambiente é muito mais giro. É a oportunidade de pessoas que não conhecem. Eu conheci montes de bandas novas em festivais, adorava que as pessoas tivessem a oportunidade de fazer isso. E nós lançámos o álbum precisamente um bocado, não diria à pressa, mas com o intuito de mostrar, olhem, é isto que nós temos, contratem-nos ou deixem-nos tocar ao vivo. Sim. E aí o nosso objetivo ainda é tocar ao vivo o mais possível, que é o que nós queremos mesmo fazer, e agora estamos a trabalhar num álbum, devagarinho, já mais organizado, já tem um conceito do álbum. Dar um spoiler, o álbum é vagamente sobre alcoolismo. Está aqui uma relação entre a minha profissão e o álbum, mas as letras são de vez em quando sobre temas um bocadinho negros, mas a nossa interação nas redes sociais e no público, eu tento sempre trazer alguma comédia. Ele é muito engraçado. Ok, pronto, obrigado, avó. Ele é muito A minha avó engraçado. dizia que eu era especial. Isso é que eu tive naquela turma com os meninos que comiam cola.
E então, pá, no Polui, porque eu adoro artistas que não se levam muito a sério. Sim. E apesar, a música para mim é muito importante, mas depois o espetáculo tem que ser mais do que só a música para mim. Tem que ser divertido. Com esse pensamento de vocês, principalmente na... Eu sempre tive a música andando lado a lado com as minhas outras profissões, porque para mim a música nunca foi, de fato, uma profissão. Eu sempre entendi, eu tô com 40 anos e eu canto desde os 16. Eu canto em banda desde os 16, ou seja, já tá aí mais da metade da minha vida nesse universo, né? Eu sou filha de músicos, venho de família de músicos, enfim. Mas para mim, a música eu sempre defini como um hobby que eu sempre levei muito a sério. Exatamente. E muita gente não consegue perceber isso, porque muita gente acha que ou tem que ser de fato uma profissão, ou não serve para nada, ou é uma coisa que você, pronto, faz ali qualquer coisa em casa, e as pessoas não conseguem perceber muito isso. Eu acho que para mim isso é a mente epá, eu odeio chamar-me artista porque parece uma coisa muito, muito pomposa, mas é de facto a mente mais criativa. Se o pensamento for eu quero fazer da música uma profissão, para mim perde-se um bocado a coisa de fazer a música pela música, Sim, pela coisa. E atenção, eu acho que os artistas devem ser pagos e remunerados pelo trabalho, porque é uma coisa que dá muito trabalho e deve ter algum quê de sistematização e de responsabilidade, pelo menos é a forma que eu penso, mas se eu perdesse a banda e só tivesse em casa uma guitarra, eu ia usar a guitarra para fazer música, porque é uma coisa que eu não sei explicar porque preciso de fazer. Eu de vez em quando estou no carro e de vez em quando até me chateia, porque estou no carro, cantarola uma coisa qualquer, ou uma letra, ou um riff, qualquer coisa, e penso, oh, raios, tenho uma música nova para escrever e não tenho tempo. É quase uma coisa frustrante, é quase é quase um vício. Portanto, eu mesmo, a coisa da profissão, eu faria se tivéssemos a sorte de algum agente dizer, olhem, vamos contratar. Eu, ok, vamos ver se conseguimos gerir aqui a coisa. Sim. Os 4:30 são todos colegas meus, começaram um bocado assim, começaram a fazer música porque queriam fazer música e depois aquilo foi evoluindo. Nós, se isto não der em nada, mais do que tocar, é o que é. Pois é, é se divertir, é gostar e nossas pronto. músicas e temos sempre trabalho feito. E eu tenho uma coisa para dizer também com o que o Pedro disse agora há pouco. Estejam preparados, porque eu não sei se vocês sabem, mas há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, nós fizemos o Festival de Músicos de Aveiro. Yes. E nós vamos fazer... A ideia é que a gente consiga fazer ainda esse ano. Mas se não, o mais tardar, no início do próximo ano, nós vamos fazer a 2ª edição do FEMA. Nós estamos sempre preparados para trazer o espetáculo mais amador que consigamos. Exato. Aqueles falhados amadores. E sabem que a ideia, desde o início, foi mesmo essa. Foi dar palco, pronto, para músicos que não são músicos profissionais, que não vivem daquilo, mas que têm o seu trabalho, que querem mostrar o seu trabalho, que gostam de estar em cima do palco. A ideia é mesmo essa. Era isso. Nós queremos. É sempre estar no palco. Por favor. Então podem, Sim. podem ficar tranquilos que a gente... Se calhar consegue fazer esse desejo aí acontecer. Eu adorava ter alguma coisa para dar em troca. No melhor das hipóteses, consigo uma credencial para fazer uma colonoscopia. Isso consigo passar. Não, esse aí eu passo. Penurons, brufenes, se quiserem, eu consigo passar. É o que eu tenho para dar em troca. E música. Isso aí eu dispenso. Enfim, mas agradeço de qualquer forma. Vontade sempre precisar. Agradeço também a vossa participação nesse nosso primeiro episódio do podcast da Aveiro Cult. Vamos deixar aqui embaixo, aqui no YouTube vai estar embaixo, no Spotify vai estar, acho que ao lado. Enfim, vamos deixar aqui as redes sociais do Sigra, para vocês seguirem o Sigra. Olha, seguirem o Sigra. Dá trocadilhos muito giros. Nas redes sociais, acompanhar o trabalho aqui dos meninos, desses 2 e mais os 2 que não vieram. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada, FENAC, pela parceria. Obrigado. Obrigada aqui aos profissionais que nos estão sempre a ajudar. Mistura, exatamente, também. Sim, exatamente. O seu Zé, a Kika, o Renato. São os técnicos que nos ajudam aqui nessa nova empreitada. E até a próxima semana. Nada. Obrigado ao Diogo e ao Gabriel por não terem vindo. Isto assim foi muito mais fácil. Pois foi.